Super Esporte chega agora ao vivaço nesse feriado de Páscoa, aí na sua casa, sexta-feira, 18 de abril de 2014. Vamos ver como foram as disputas das oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo? Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic garantiram vaga nas quartas de final. Confira aí. O espanhol Rafael Nadal mostrou por que é chamado de rei do saibro. Azar do italiano Andrea Seppi, que pouco pôde fazer diante do número 1 do mundo. Até mesmo quando era pressionado, o touro Miura mostrava um jogo exuberante e revertia a situação. Vitória por 2-0 com parciais de 6-1 e 6-3. Nas quartas, Nadal pega o compatriota Davi Ferrer. A luta pelo título promete ficar emocionante na reta final, já que outros favoritos também estão avançando com atuações consistentes. O suíço Roger Federer, por exemplo, até teve um pouco de trabalho na primeira parcial diante do tcheco Lucas Rosol, mas bastou calibrar melhor os golpes para despachar o adversário em sets diretos com parciais de 6-4 e 6-1. Na próxima rodada, Federer vai encarar o francês Jo-Wilfried Tsonga. E o atual campeão, o sérvio Novak Djokovic, atropelou mais um oponente no caminho do bicampeonato. Em apenas 47 minutos de partida, o ex-líder do ranking mundial bateu o jovem espanhol Pablo Carreno Busta, 2-0 com parciais de 6-0 e 6-1. O próximo adversário de Djokovic será o também espanhol Guillermo García Lopes. Pois é, só um comentário, alguns pilotos da Fórmula 1 estão com salários atrasados, viu, vovozinha? A Lotus deve para Kimi Raikkonen, um dos motivos que fez ele sair da equipe, para o Roman Grosjean, da mesma equipe, Nico Hülkenberg, Adrian Sutil e Kamui Kobayashi, da Caterham. A Associação dos Pilotos da Fórmula 1 até ameaçou fazer greve. Que coisa, hein? Que fase. Bom, gente, sabadão tem mais um duelo da Superliga Feminina de Vôlei. O SESI recebe o Osasco pelo segundo jogo da série melhor de 3. As meninas do SESI venceram o Osasco fora de casa na primeira partida e agora precisam de uma vitória simples para carimbar a vaga na finalíssima da competição. Já o Osasco precisa vencer para levar a disputa para o terceiro e decisivo jogo. Vale lembrar que o Rio de Janeiro, comandado por Bernardinho, já está na grande decisão. Muito bem, gente. Segunda-feira, o nosso companheiro aqui da TV Gazeta, grande jornalista Flávio Prado, lançou um livro sobre o ex-jogador Djalma Santos. Vamos ver como é que foi a badalação. Djalma Santos, um craque com C maiúsculo que ganhou um livro. E com histórias contadas pelo jornalista e apresentador da TV Gazeta, Flávio Prado. Tá elegante, hein? Difícil te encontrar assim, né? Só no troféu Mesa Redonda nesses momentos. E nas entrevistas, falando tudo sobre o trabalho com os colegas Norian Segato e Adriana Mendes. O trabalho teve que ser dividido porque a vida do Djalma era uma coisa impressionante. Ele tinha um arquivo pessoal espetacular que ele abriu pra gente, abriu a casa, tudo. Então a gente dividiu porque era impossível. Então eu fiquei mais em cima do Djalma futebol. A Adriana foi cuidar do Djalma família, intimidade, aquelas coisas mais pessoais. E o Norian cuidou mais do Atlético Paranaense, a história dele lá no Paraná, que também é muito intensa. E juntos a gente coordenou tudo. Foi um trabalho de praticamente 3 anos, mas menos do que merecia o grande Djalma. Foi um personagem espetacular. Alguns craques do passado e personalidades marcaram presença e falaram com orgulho de Djalma Santos. Ele mereceu, ele merece tudo isso, né? Porque foi um grande companheiro, aprendi muito com ele, chegando no Palmeiras novinho, com 24 anos, fui me adaptando àquilo que ele orientava a gente. Era uma pessoa íntegra, muito bacana e, como jogador, não temos o que falar, porque naquela época ele já era um jogador diferenciado. Eu acho tão importante um livro desse que deve servir de incentivo para jornalistas, para escritores, escrever outros. O Gilmar, grande goleiro nosso, precisava ter um trabalho
feito um belo livro. Eu estou falando do Gilmar, mas tem tantos outros, né? Nós somos, no mundo inteiro, conhecido como um país do futebol e nada mais, viu? Não adianta ficar falando que nós somos craque nisso, craque nisso. Nós somos craque só em futebol. Primeiro lugar é só em futebol. Qualquer lugar que você chega, falou que é brasileiro, eles já começam a falar de futebol. Porque o futebol brasileiro é diferente. Nós somos a melhor escola de futebol do mundo. Djalma Santos nos deixou em julho do ano passado, falecendo vítima do agravamento de uma pneumonia. O jogador, que atuou por grandes clubes em sua carreira e teve o auge na seleção brasileira, tem a história contada por ex-craques como o Rei Pelé e também pelo próprio Djalma Santos, que participou ativamente da elaboração do livro. A minha visão do Djalma sempre foi de um cara muito sério, muito respeitoso. Ele não era nada disso, ele era um gozador, um brincalhão. Eu me identifiquei muito rapidamente com ele. E nós fizemos, sei lá, 50, 60, 100 entrevistas e todas começavam iguais, com a pessoa dando uma gargalhada e contando uma história. Mas o Djalma, isso fazia isso, todos. E todos os lugares que nós fomos com eles, eventos importantes, sociais, que a gente acompanhou, ele ficava o tempo inteiro perturbando todo mundo. Muito divertida essa figura. Nas 179 páginas, muitas fotos, histórias inéditas e a garantia de uma leitura imprescindível para os fãs do futebol. O Djalma deveria estar aqui. Ele é que deveria estar aqui, né? Eu sou apenas um intruso, ele é a história. Parabéns, Flávio, e boa sorte. Ó, gente, nesse mesmo evento aí, o ex-dirigente do Corinthians, Roque Cittadini, soltou o verbo e causou uma certa polêmica ao falar do estádio do Corinthians, que vai receber a abertura da Copa do Mundo. Vamos ver. Essa questão do estádio, de alguma maneira, como é que você está avaliando? O estádio está resolvido. O estádio, a cidade devia agradecer o Corinthians. A cidade de São Paulo ia ficar fora da Copa do Mundo. Só não ficou por causa do Corinthians. E eu sei que estão reclamando que o estádio está atrasando um pouquinho. Ele só está atrasando por um erro da prefeitura. Foi primeiro da prefeitura, do prefeito, daquela comissão que só tinha São Paulino, que começou a insistir que o Morumbi devia ser o estádio da Copa do Mundo. Mas o Morumbi... Na última gestão, né? Na última gestão, na gestão passada, do Kassab. O Morumbi não tinha nenhuma condição de ser estádio na Copa do Mundo. Agora fico inventando, uma hora dizem que foi o Ricardo Teixeira, outra hora dizem que foi o Serra, outra hora não foi ninguém. O Morumbi, quem excluiu o Morumbi foi o Morumbi. O Morumbi é um estádio irreformável. Ele precisa de $1 bilhão para reformar. Aquilo ali é difícil. Sabe o que é? Que a maior parte da imprensa não vai transmitir o jogo lá do Morumbi. Eles ficam olhando pela televisão, aquele negócio. Pela televisão todo mundo é bonito. Você entendeu? Todo mundo é bonito, mas ele não tem condições de ser reformado. Quer dizer, ele tem, mas vai gastar um caminhão de dólar para reformar o Morumbi. Então, deviam todo mundo hoje marcar uma missa de agradecimento ao Corinthians, porque salvou São Paulo de ter um vexame monumental, ficar fora da Copa do Mundo. O importante é o seguinte: tem um estádio para abertura da Copa do Mundo, que o Corinthians assumiu esse risco e está de parabéns. Só acrescentando para a gente encerrar o assunto também, Roque, o Juvenal declarou que dá graças a Deus do Morumbi não ter sido escolhido como sede da Copa. É ironia ou é realidade isso? Não, ele falou isso porque é como o cara que fala assim: eu queria tanto esse carro é bonito. É melhor que eu não tenha o carro. Não é isso. Eles queriam abrir, lutaram e não deu certo, porque eles contavam que eles iam empurrar com a barriga. O prefeito de São Paulo nunca tinha ido ao estádio de futebol, não sabia para que serve aquela trave lá, para que serve aquela coisa no escanteio, o que é escanteio. Aquela comissão era toda de São Paulino, eram todos os três que decidiram eram São Paulino, e ficaram insistindo no Morumbi, e isso atrasou. Senão isso aí, o estádio do Corinthians já era para estar pronto, mas eles atrasaram demais. Foram eles que atrasaram. Falando nisso, no estádio do Corinthians, a nova presidência lá do São Paulo, né, sugeriu São Paulo e Corinthians no estádio do Corinthians, e Mário Gobi, do Corinthians, deu uma risada irônica ontem. Significa, como diria Ronivon? Significa.
Bom, vamos para cá? Assunto importante no Super Esporte. Na decisão da Copa do Rei nessa quarta-feira, na derrota do Barcelona para o Real Madrid, o atacante Neymar sofreu uma lesão no pé esquerdo, o que o deixará fora de combate por até 4 semanas. A contusão impossibilita o camisa 10 da seleção brasileira de ajudar o Barcelona na busca do título espanhol, já que o jogador só teria condições de entrar novamente em campo na última partida do Barcelona na Liga, marcada para o dia 18 de maio, no Camp Nou, contra o Atlético de Madrid. Vamos aguardar, né? Desejar melhoras ao Neymar, que ele melhore logo. No fim das contas, isso vai ser bom para ele, né? Para quando ele chegar com tudo na Copa, ele vai estar bem. Bom, gente, hoje, às 7h30 da noite, a Portuguesa tem marcada a estreia na Série B contra o Joinville. Só que o assunto, tapetão, ainda não saiu da cabeça do pessoal lá na Lusa não, viu? Veja na reportagem do Fernando Gavini. Impossível não se sentir frustrado. Lutar para escapar do rebaixamento, conseguir alcançar o objetivo dentro do campo, mas ter o feito anulado pelo tapetão. Pior do que isso é meses depois ter que estrear no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente se sentiu muito magoado, chateado, né? E isso aí repercutiu muito nacionalmente, internacionalmente, e teve um reflexo muito negativo em relação à Portuguesa, de tudo isso aí que aconteceu. A gente se sente um pouco injustiçado, né? Você se sente um pouco amarrado, porque eu acho que futebol se joga dentro do campo. Futebol se define dentro do campo. Não se define em tribunais, em liminares, em juízes, né? Até porque esse pessoal não entende nada de futebol. Eles nunca chutaram uma bola, né? Eles nem sabem se a bola é redonda ou é quadrada. Nunca foram herói, muito menos vilão, né? Nunca foram xingados no estádio, nunca foram aplaudidos também. Então eu acho que eles não têm a capacidade para decidir nada no futebol. O rebaixamento causa um prejuízo financeiro brutal. O ano passado, na Série A, a Portuguesa recebeu da televisão 18 milhões de reais. Para jogar a Série B nesta temporada, o valor cai mais de 6 vezes. No total, 2 milhões e 700 ainda divididos em 10 parcelas mensais. Nós temos bem definido a Série B. Nós temos um valor, temos um orçamento para gastar e é dentro desse orçamento. Nós não vamos ter uma folha de 1 milhão que nós não temos condição. Então nós vamos ter uma folha de 600 mil e vamos cumprir com essa folha. É muito difícil para o treinador, um time que está com 2, 3 meses de salário atrasado, na zona do rebaixamento, e você conseguir dar a volta. Cobrar os caras ainda, incentivar e trabalhar, e cobrar profissionalismo, atitude, comprometimento, né? Então é muito difícil. Muito bem, essa matéria foi feita essa semana e, naturalmente, mais uma liminar na justiça obtida pelo torcedor Renato de Brito Azevedo ontem obrigou a CBF a colocar novamente a Lusa para disputar a Série A. O departamento jurídico da Portuguesa enviou um requerimento à CBF para que a partida de hoje contra o Joinville não seja realizada. O vice-presidente jurídico da Lusa, Orlando Cordeiro, declarou em entrevista à Folha de São Paulo que, como se trata de uma decisão judicial, o clube tem que obedecer. De todo modo, a delegação do time já está em Santa Catarina, esperando então uma posição da CBF. Será que a CBF vai perder muito tempo comendo ovo de Páscoa ou vai decidir? Enfim, bom, vai começar amanhã o Campeonato Brasileiro, né? Em meio a essa confusão, com 20 clubes disputando quem cruza primeiro a linha de chegada em dezembro. Vamos ver? Vai começar a briga pela ponta do Campeonato Brasileiro. A competição terá o mesmo regulamento dos anos anteriores e será disputada através do sistema de pontos corridos. Da região sul do país vêm as equipes do Grêmio, Internacional, Criciúma, Figueirense, Chapecoense, Coritiba e Atlético Paranaense. Pelo Sudeste, 9 clubes participarão do torneio.
Em Minas Gerais, o Cruzeiro, atual detentor do título do Brasileiro, e o Atlético Mineiro, vencedor da última Libertadores da América, entram como favoritos ao caneco. São Paulo, mais uma vez, será o estado com o maior número de representantes. Serão 4 agremiações: Corinthians, Palmeiras, Santos e o Tricolor Paulista. A Lusa até conseguiu na Justiça Comum uma liminar para permanecer na divisão de elite do futebol nacional. Mas a CBF recorreu e cassou a decisão da 43ª Vara Civil de São Paulo. Com isso, o Rio de Janeiro segue com 3 clubes na competição: o Fluminense, do artilheiro Fred, o Botafogo e o Flamengo, que corria o risco de ser rebaixado com a ascensão da Portuguesa. Do Nordeste, Bahia, Vitória e Sport, recém-promovido à primeira divisão, também participam do campeonato deste ano. A região Centro-Oeste, que conta apenas com o Esmeraldino no torneio, é a unidade com o menor número de equipes na competição de 2014. E atenção, atenção, hein? Vai ser dada a largada. Quem vai sair na frente? Quem vai chegar primeiro? Essas e outras questões serão respondidas apenas no dia 7 de dezembro, ao final de mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Matéria de Zé Paz, toda moderninha. Vamos ver como é que vai ser, então, vão ser esses confrontos do Campeonato Brasileiro? Vamos dar uma olhada aqui na minha tabela da vovó? Vamos lá, Campeonato Brasileiro, primeira rodada, viva! Viva o tapetão, Fluminense contra o Figueirense, nesse sábado, 6h30 da tarde, no Rio de Janeiro, Maracanã. Depois a gente tem Internacional e Vitória, também amanhã no Beira-Rio, 6h30 da tarde. Virou Chapecoense contra o Curitiba, sábado, 9 horas da noite. Índio Condá, Santa Catarina, São Paulo e Botafogo, agora vamos pro domingo, né? São Paulo e Botafogo, domingo, às 4 horas da tarde. Já foi. Tá, agora Atlético Paranaense e Grêmio, vovozinha no Orlando Scarpelli, a vovó não ia aparecer, lá em Santa Catarina. Atlético Mineiro e Corinthians também no domingo, às 4 horas da tarde, em Uberlândia, em Minas Gerais. Bahia e Cruzeiro, domingão, 4 horas da tarde, na Fonte Nova. Flamengo e Goiás, domingo, 6h30. Santos e Sport, domingo, 6h30. E Criciúma e Palmeiras, domingo, 6h30. Feito, falado. Agora vamos pro Corinthians, gente. Vamos pro Corinthians, estreia domingo contra o Atlético Mineiro. Osmar Garrafa acompanhou o treinamento hoje de manhã. Fala aí, Garrafa. O Corinthians está praticamente pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Atlético Mineiro em Uberlândia. A boa notícia no treinamento desta manhã foi a presença de Renato Augusto trabalhando com bola. Com dores no joelho, ele ainda é dúvida. Renato Augusto começou treinando na equipe de baixo, mas na segunda parte do treinamento trabalhou entre os titulares. No meio-campo, Guilherme ficou no departamento integrado, mas não chega a preocupar. Luciano não participou da movimentação. O jogador está com a seleção sub-20, mas o atleta deve retornar a tempo e formar o ataque ao lado de Romarinho. A definição da equipe, Anitta, só deve acontecer domingo, momentos antes da partida em Uberlândia. O provável Corinthians com Cássio no gol, Fagner pela lateral direita, na zaga Gil, Kleber e Fábio Santos, no meio-campo Ralf, Guilherme, Renato Augusto ou Danilo e Jadson, no ataque Romarinho e Luciano. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Super Esporte. Dúvida, Renato Augusto é dúvida, hein, gente? Pode entrar Danilo ou Zé Paulo. Vamos falar do São Paulo, que se prepara para o duelo contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. O tricolor treinou no estádio do Morumbi e hoje o elenco contou com uma visita especial. O Fernando Gavini esteve lá e mostra pra gente. O São Paulo recebeu nesta sexta-feira uma visita muito especial. O ex-volante mineiro, autor do gol do título mundial de 2005, esteve por aqui e foi recebido pelo novo presidente Carlos Miguel Aidar. E por falar no novo dirigente, que foi eleito esta semana, ele já começou a fazer mudanças em sua diretoria. João Paulo de Jesus Lopes, que era vice-presidente de futebol, assume a vice-presidência de administração e finanças. Em seu lugar no futebol entra Ataíde Gil
guerreiro. Com relação ao time, o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro domingo contra o Botafogo, aqui mesmo no Morumbi. E a expectativa é de um grande público. A diretoria fez uma promoção de ingressos. A arquibancada custa R$ 3 para o sócio torcedor e R$ 10 para o torcedor comum. A torcida deve impulsionar o São Paulo para começar bem no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é essa a expectativa, é que o tricolor possa fazer um Brasileirão bem melhor do que o do ano passado, quando o time brigou boa parte do campeonato para escapar do rebaixamento. A gente sabe que é um campeonato que o São Paulo tem muita tradição, não é normal viver o que o São Paulo viveu o ano passado. Então a gente quer voltar a ser feliz aqui no São Paulo, fazer com que a torcida volte a ser feliz, que é o hábito, que é o que eles sempre viveram e o que a gente também quer e almeja, porque a gente sabe que temos elenco para ser campeão. Agora a gente tem que ter uma sequência boa, demonstrar tudo isso que a gente tem treinado dentro de campo para fazer valer aí toda essa fama. Palmeiras, o Verdão faz os últimos ajustes para a partida contra o Criciúma e o Felipe Esboril acompanhou o treino desta manhã. Vamos ver. Para falar a verdade, os jogadores do Palmeiras não estavam mais aguentando ficar sem jogar. Até a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo contra o Criciúma, serão 17 dias sem uma partida oficial. Essa moleza vai acabar, viu, Valdívia? O bom é que o departamento médico do Verdão, nesse período, conseguiu recuperar 9 jogadores, praticamente 6 titulares. Quem gostou foi o técnico Gilson Kleina, que anda meio pensativo, mas sabe que logo na primeira rodada vai poder escalar força máxima da equipe. Em relação ao último jogo, há 2 semanas pela Copa do Brasil, 7 devem ser as mudanças, claro que com o retorno de titulares, o que já era esperado. Apenas o zagueiro Thiago Martins continua com a recuperação da lesão de um ligamento do joelho. E Vitorino virou uma nova baixa ao sentir dores musculares. Apesar de ter o retorno de praticamente um time inteiro para a estreia no Campeonato Brasileiro, a comissão técnica ainda busca reforços para o restante da temporada. As prioridades são um zagueiro, um centroavante e também um lateral direito. Sobre as renovações de contrato, a diretoria ainda negocia a permanência do volante Wesley e também do atacante Allan Kardec. Um abração para você, Anitta. Isso aí, o Allan Kardec parece que vai ficar, hein? Tá pensando em diminuir o salário. É isso que eu li. Vamos embora. Segunda-feira eu tô de volta aqui e domingo eu tô no Mesa Redonda. Embarque numa viagem para a Amazônia com o Mochileiro. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres.